Hoje em dia, com as reuniões do AF, para os familiares, eu entendi, elas me ajudaram a entender que se a Juliana acordar, ela vai fazer 3 anos sem beber mês que vem. Se amanhã ela acordar e decidir que ela quer beber, eu não tenho poder nenhum, infelizmente, porque se eu tivesse, eu usaria. Mas eu não tenho poder para fazer com que ela não beba. Já tivemos muitas brigas também, porque eu acho que é errado, mas eu aceitei esse papel. Eu gostaria que fosse uma decisão 100% dela, mas ela diz que não é. Hoje eu entendo como sendo uma doença a dificuldade de parar e tudo mais. Então, se ela quer dividir esse peso comigo, bora, tamo junto. Então ela diz que é isso, né? Que a decisão de parar não é só por ela, por mim, pela família. Então, se ela quer pôr esse peso em mim, eu aceito. Mas as reuniões do AF me fizeram ver também um outro caminho, porque eu tinha muita culpa, né? Porque durante uma vida inteira, às vezes ela bebia e eu, em São Paulo, pegava carro no meio da madrugada, descia para tentar ajudar, acolher, né? As reuniões para os familiares no AF, para mim, foram luz, porque eu levava muito essa culpa, né? Então ela bebia, eu falava, poxa, mas eu não estava lá para ajudar, para ter conversado, talvez não tivesse dado o primeiro gole. Meu irmão ainda estava lutando por mim, só que meu irmão estava, assim, meu irmão nunca foi de precisar ele cuidar de mim. Então eu sei que para ele devia estar sendo muito difícil. Meu irmão começou a tentar lutar por mim, ele ia na reunião comigo, ele ia, e não adiantava, porque sempre eu recaía. Aí ele resolveu se afastar de mim. Ele ficou uns 3 meses afastado de mim. Em março de 2020, eu resolvi parar de beber. Mas num desespero, eu tava num desespero, que aí eu comecei no Instagram a olhar as coisas. Estava no Instagram, porque de repente eu achei o AF, que é o alcoolismo feminino. Eu fui procurar o AA para reconquistar o meu casamento. Porque, ele me traiu, ele não me quis por causa da cachaça. Então, eu vou procurar o AA, porque eu procurando o AA, eu vou reconquistar o meu casamento. Aí uma amiga do AA falou assim, olha, tem um grupo novo aí que é só de mulheres. Eu já conhecia reuniões femininas e já sabia da importância de uma reunião totalmente voltada para as mulheres e como faria a diferença. Aí eu falei, eu quero ver. Elas têm uma forma diferente de abordagem, né? Eu cheguei a frequentar grupos de 12 passos, né? Que são mistos, então não tem muito acolhimento. Principalmente por eu ser mulher mais velha, porque se eu sou mulher novinha, eles querem para outra coisa. Quando chegam as mais velhas, é difícil deles quererem até conversar, dependendo do lugar. Então, o etarismo foi uma coisa, porque eu cheguei com 58. Né? Então, quando chega até os 40, ainda faz parte das mulheres aceitáveis. A partir daí não serve nem para amiga, não estava querendo nada. Nessa fase aparece as reuniões do AA presenciais. E eu ia com ela todas as semanas, né? E o que me chamava a atenção era isso, porque era um grupo misto, mas na verdade era domingo 8 horas da manhã. As reuniões aconteciam domingo às 8 da manhã. Eram 20 homens e ela de mulher. E o que me chamava a atenção é que eu falava, Juliana, você não se sente desconfortável, né? De contar, porque é isso, assim, ali, eu lembro que nas reuniões uma coisa que me chamou muita atenção foi porque nas reuniões eu soube de muita coisa que eu nem imaginava que acontecia, né? Assim, episódios dela sair para comprar pão, tomar uma cerveja, sentar no banco da praia e acordar no dia seguinte.
daquela cerveja, sentar num banco de praia, dormir e acordar só no dia seguinte. Eu fui sabendo de coisas ali. Mas me chamava a atenção uma reunião onde tinham muitos homens, só ela de mulher, mas ela falava, não, se eu tenho a coragem de sair e beber, eu tenho que ter coragem de sair e falar sobre isso. Eu acho ela muito corajosa. Porque num grupo heterogêneo, homens e mulheres, uma que a mulher é minoria, considerando a quantidade que procura. Muitas vezes ela não se sente representada, ela não consegue ter uma identificação com os pares se os grupos são mistos. E a mulher, ela é atacada, ela sofre o estigma pelo fato de ser mulher dependente, isso num grupo misto, isso de alguma forma vai aparecer, e o que a gente pode ter como efeito a desistência dessa mulher do tratamento. Tem mulheres que têm muita dificuldade, até por toda a questão do preconceito, e toda a questão da baixa autoestima. A mulher tem muita necessidade de ter alguém. Eu não precisava ficar sóbria para reconquistar esse casamento. Eu precisava ficar sóbria por mim, para reconquistar a minha vida, que eu já tinha perdido há tanto tempo. E não foi há tanto tempo pela bebedeira, foi há tanto tempo aos 21 anos. Foi há tanto tempo lá atrás. Foi há tanto tempo quando eu desisti de ter as minhas próprias vontades, de fazer o que eu queria, de decidir por mim mesma e viver a vida do outro e não viver a minha própria vida. E aí eu iniciei a recuperação. Devido à minha deficiência, estava difícil de ir para o grupo Itaquá, tem uma escadaria muito grande. Quando eu entrava em crise, eu não conseguia subir as escadas. A última vez que eu tinha ido no grupo, eu acho que tinha sido no meu aniversário, eu subi de bunda as escadas, literalmente, porque eu não conseguia, eu não tinha força nas pernas. E aí as pessoas me ajudaram para eu ir subindo, para eu conseguir assistir reunião. Se eu falar assim, que no alcoolismo feminino fala que é primeiro você, depois você, depois você. Se eu falar para você, eu penso em mim primeiro, não. Eu nunca fui assim, de pensar em mim primeiro. Nunca. Desde que eu me conheço por gente, nunca foi assim. Eu sempre fui muito mais preocupada com as pessoas e tudo. Esse é o meu jeito, entendeu? Eu posso pensar em mim, lógico, sem dúvida, mas eu penso primeiro, gente, eu não posso fazer isso, eu vou magoar meu irmão, vou magoar meu marido, vou magoar minha mãe, vou magoar minha tia. É uma frase comum, né, que ela fala muito regularmente. Eu parei, mas foi por causa de vocês, por causa minha, do marido, da mãe. E se ela quer colocar se ela quer dividir essa atitude comigo hoje em dia, porque teve uma fase que eu falava que não, eu ia brigando, eu falava, não, você tem que fazer por você, não é por mais ninguém. Mas hoje em dia eu já entendi que se ela quer me colocarmos nesse lugar, ok, tudo bem, eu aceito. Mas aí vem essa outra, né? Porque ao mesmo tempo que eu aceito isso, me vem a culpa que se ela volta a beber amanhã, mas então eu tenho parte nisso também. Nisso a F me ajudou a entender que não. Primeiro eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Eu não posso colocar a minha vida na mão de ninguém. Para o meu amor próprio voltar, eu tenho que me amar primeiro, me respeitar primeiro. Porque se eu repetir esses mesmos padrões, a chance de eu voltar ao uso aumenta.